Wellington e demais companheiros e companheiras aqui presentes. Como disse o Dino aqui há pouco tempo, esse grupo de estudo é um grupo relativamente novo, recente. E nós contamos a idade do grupo, Wellington, pelo número de participantes que nós já tivemos aqui com essa chamada especial. Esse grupo começou e o nosso primeiro convidado, que abriu aqui também com chave de ouro, foi o nosso professor, escritor, que também é seu confrade, inclusive, é o Marcos Fábio Belo Matos. Foi o primeiro convidado aqui, que deu aquele show, aquele espetáculo que sempre o Marcos faz, uma pessoa maravilhosa. Depois, porque nosso grupo também tem uma alternância. Dentro de um mês, chamamos um escritor, no outro mês, uma escritora, para ficar bem balanceado também, e todo mundo ouvir todo mundo. E depois nós tivemos a honra de ter a Luísa Cantanhede. Não sei se Luísa está por aí ainda, que há muita gente, estou perdido aqui nesse painel. Tá, né? Estou sim, a honra foi minha. Isso, essa maravilhosa Luísa Cantanhede. No terceiro aniversário, terceiro mensário nosso, nós tivemos também a honra de ter Bruno Tomé Fonseca, um jovem pesquisador, um jovem contista, um rapaz brilhante, que faz parte da Academia Ludovicense de Letras e tem produzido bastante uma obra em parte de ficção, principalmente pesquisas. Logo depois, no quarto mês, nós tivemos a presença da Lenita Estrela de Sá, uma outra escritora também que dispensa apresentação. Depois nós tivemos Mauro César Borges Vieira, que eu não sei se está por aí também, mas deve estar, não tenho certeza, que também foi convidado, esteve aqui. E mês passado nós tivemos a presença da escritora, aqui Mauro está aí, da escritora Lúcia Santos. E para fechar este nosso mês, que para muitos é de férias, para outros não é, nós temos agora o nosso querido professor, escritor, magistrado, e principalmente para mim, amigo, que é o Wellington Carvalho. Eu sempre digo, Wellington, que é uma coisa que eu fico muito constrangido, é ter que apresentar algum autor. Porque, pela lógica, o autor deveria ser conhecido. Mas, infelizmente, nós sabemos que, às vezes, temos uma ou outra pessoa que não conheça algum autor. E, por isso, alguns estão aqui reunidos, inclusive. Aqui é um momento também de aprendizagem, um momento de descobrir novos autores que talvez não sejam comuns a todos, mas que agora é o momento também de... Então, eu vou falar aqui por alto do Wellington, porque, na verdade, hoje a noite é dele. Quem vai falar dele, vai falar de sua obra, e vocês fiquem à vontade também, logo após que ele acabar de falar, para fazer suas perguntas para o Wellington, tá bom? Mas vamos apresentar. De maneira bem geral, porque aqui também, jovem Wellington, nós não temos aquelas formalidades... Alguém está com som ligado, aí está reproduzindo. Então, nós não temos essa formalidade acadêmica. E você se sinta à vontade, você está em casa, Wellington. Já conheceu o professor Dino Cavalcante, alguns aqui são convidados, vieram, talvez por sua pessoa, por essa ilustre pessoa que você é, por esse escritor que tem um trabalho já bem grande com a literatura. E aí, o Wellington Carvalho, eu conheci, na verdade, o meu contato com o Wellington Carvalho veio a partir de quê? A partir da literatura, a partir do livro. E aí, de brinde, eu recebi essa figura humana também, que um dia me visitou em meu apartamento ainda, quando eu morava no Anil. Porque naquela ideia sempre, eu acho que isso foi, Wellington, desculpe dizer, eu vou ter que falar isso, mas isso foi no século passado. E, para ser pior ainda, isso foi no milênio passado, Wellington. Foi exatamente em 1999. Você acabava de publicar o livro Travessia Sem Fim, e eu cito você em um daqueles artigos que eu escrevia sobre os novos escritores. E aí o Dino fala de cerca de 30 anos, é mais ou menos isso mesmo. Eu citava o Wellington, e o Wellington apareceu lá educadamente, passamos uma parte da manhã conversando sobre literatura, sobre as questões do Maranhão e tudo isso.
Depois nós temos, não vou citar numa ordem em si, mas nós temos também esse mesmo livro, que é belíssimo, e nesse livro é interessante que nós já temos aqui, eu estava vendo há pouco, algo que é legal, temos um bico de pena de Wellington Carvalho feito por Irami, que hoje é famoso, esse rapaz brilhante, historiador, desenhista também, dos bons, que fez um bico de pena de Irami. As ilustrações, Dino, entre os ilustradores desse livro, está alguém muito próximo a nós, não por ele em si, mas nós temos Antônio Augusto Araújo Machado, Zilson Santos Costa e Ricardo Silva Pontes, que é irmão, Dino, da nossa Nonata Pontes, que estudou conosco. É um dos ilustradores do livro. Depois o Wellington traz alguns poemas de volta para Sustos do Silêncio. Outro livro de fôlego, poesia de boa qualidade, de excelente qualidade. Por exemplo, Homem Sentado na Calçada. Em um desses dias, de muitas nuvens no céu, suspeitei de um possível azul safira aqui mesmo na rua, entre brisas e ruídos, que é uma das marcas do Wellington. Essa aparente simplicidade que esconde para nós algo mais profundo. E depois nós temos aqui ainda, em 2000, na verdade, por ler aqui a ordem, Descobrimento do Explícito. Outro livro do Wellington trazendo também poemas novos, poemas que voltam de outros trabalhos, mas temos aqui o Despertar em São Luís. Uma cidade de pedra, sabe o silêncio, trabalha o vento em surdina, o mar conspira com o sol, a luminosidade feminina entre ruas e ladeiras no coito inaugural da manhã. Nós temos aqui esse nascer. E logo depois, alguns anos depois, eu perdi contato com o Wellington durante alguns anos, por causa desses desencontros que a vida traz para nós, mas eu reencontrei em Imperatriz, em um encontro lá que teve homenagem a Nauro Machado, eu fui convidado, a homenagem a José Montella, eu estava lá convidado e tive o prazer de encontrar lá o Wellington, e depois encontrei o Wellington na outra feira, anos depois. E depois, estamos sempre aí. E aí, nós temos esse pequeno livro, Geometria do Lúdico. Quem tem esse aqui tem praticamente tudo, são apenas 650, 660 páginas, contendo, aqui é um pequeno livro fininho, contendo a poesia de Wellington, dos primeiros textos até 2008. Nós temos aqui essa poesia inflamada, a poesia dele social, uma poesia lírica, em alguns momentos uma poesia de tonalidade erótica também. E, finalmente, há 2 anos aproximadamente, nós temos, 2 anos, 2019, nós temos Ócio do Ofício, um outro livro aqui de poesia belíssimo. Lembrando que aqui no Geometria do Lúdico, nós temos vários livros que alguns ficaram inéditos, outros são a primeira vez aqui, temos o Tempo em Conserva também, que está aqui, tudo isso. E aí nós temos um Wellington também, trabalhando essa sua obra maravilhosa. O Wellington Carvalho é dessas pessoas que nós temos a honra de chamar de amigo, é mais um bacabalense, desses bacabalenses que enchem de orgulho a nossa vida. Wellington, você nasce no dia 5 de novembro, eu não vou dizer quem é, mas aqui nesse grupo também tem uma outra pessoa que nasce justamente em 5 de novembro. Então, já está bem acompanhado em termos de datas, inclusive. O Wellington nasce em Bacabal, passa parte da infância em Santo Inês, depois vem para a capital maranhense estudar, passa por Goiás, por Goiânia, para ser mais exato, estabelece-se em Recife, estuda, faz ciências jurídicas, depois faz especialização, faz mestrado e faz doutorado também, tudo na área do direito. Publica várias obras. O Wellington não é apenas o autor da poesia, também um autor que trabalha com aquela outra parte mais técnica, a parte das leis. Mas é que eu não vou citar os livros dele, voltado para as leis. Quem quiser depois pode identificar lá no seu site, que depois ele vai dizer qual é o endereço do site exatamente. É membro da Academia Brasileira de Letras, que nós temos aqui também outros confrades dele.
devo esquecer alguém, mas a Tereza Bonfim tem impressão. Se eu errar aqui, por favor, tenho certeza do Humberto Barcelos, que estava aqui há pouco tempo, não sei se continua, está aqui Humberto Barcelos, e outras pessoas naquela academia maravilhosa também de Imperatriz, que o recebe. E o Hélio Carvalho, além de escritor, é juiz, é professor, com muito orgulho, já falou isso para mim várias vezes, e agora, quem não o conhece ainda vai conhecê-lo, porque ele mesmo vai falar agora, e quem já o conhece terá mais esse momento de acolhida fraterna. Wellington, a palavra é sua, meu querido. Primeiro, agradeço muito a você, meu amigo, que quando eu fiz o convite, você prontamente aceitou, nesses seus últimos momentos dessas férias aqui de meio de ano, e daqui a pouco todos nós estamos de volta àquela batalha diária, constante, necessária para que toda a humanidade cresça. Wellington, a palavra é sua, meu querido. Daqui a pouco tem algumas perguntas, algumas discussões, mas fique à vontade. Você só responde aquilo que você sentir à vontade, tá bom? A palavra é sua, Wellington. Seu som, Wellington, o som está... Perdão, eu sempre cometo esse erro, mas acho que agora está ok, né? Ok. Ó, Lorival Cerejo então, também está aqui, mas é uma honra para a gente, caramba. Tudo bom, Lorival? Bem, olha aí, viu? Tudo bem, não podia deixar de prestigiar aqui o poeta Wellington. Muito obrigado, viu? Eu estou aqui com o chefe está aqui, então está tudo certo. Olha, eu queria iniciar agradecendo a todos vocês, né, que se fizeram presente aqui, e quero agradecer, né, ao Neres, porque foi aquele que fez o contato, mas ao agradecer ao Neres, eu estou agradecendo a Gelma como a instituição, né? Inclusive, quero parabenizar, porque essa iniciativa é fundamental. Nós temos, como nós conversamos aqui antes de iniciarmos a gravação, eu achei muito oportuna a palavra do Dino, lembrando, né, da pujança do Maranhão nas letras, né? No Maranhão tem... eu estive com o ministro Sepúlveda Pertence, eu escrevi a minha tese, e a minha tese ela se iniciou a partir de um voto do ministro Sepúlveda. E eu tive a oportunidade de estar com o ministro, e eu ia pedir a ele para fazer alguma apreciação sobre a tese, já que tinha sido motivada por um voto dele. E eu disse a ele, nessa ocasião que eu estive com ele em Brasília, e ele, inclusive, já estava aposentado, ele estava advogando, mas já aposentado, evidentemente, e ele sorriu muito, né? Eu disse a ele o seguinte, que no Maranhão todos nascemos poetas, pena que alguns degeneram. E aí ele sorriu muito disso, né? Porque realmente o Maranhão é, de fato, um local diferenciado. Se nós pegarmos, por exemplo, a historiografia literária brasileira, o Maranhão esteve praticamente em todos os movimentos. Você veja que o Maranhão foi tão agraciado que até no Barroco, né, que nós não tínhamos o maranhense, mas nós tivemos aqui ninguém menos do que o padre Antônio Vieira. Então, realmente, o Maranhão é uma terra realmente diferenciada. Eu tenho um orgulho muito grande de ser maranhense e queria, antes de falar um pouco sobre a minha pessoa, que para mim é algo extremamente difícil, eu queria agradecer, né, a todos que estão aqui. Já fiz, mas eu queria agradecer às pessoas de Santo Inês, estou vendo aqui o Edinaldo, a Luísa, não é? Porque sem Santo Inês está para mim como o Viana está para o Lorival, né? É uma coisa que eu, desde que li os livros de Lorival, eu admiro profundamente, não é, esse amor que ele tem a Viana, né? É algo realmente que está na sua literatura. Eu estou lendo todos os livros que eu li do Lorival, sempre tem alguma coisa com Viana. Eu li agora um livro, estou acabando de ler um livro dele, um romance, uma novela, e, por sinal,
fiquei bastante impactado com o livro, estou até alinhavando aí um artigo sobre esse livro dele, e eu não imaginava, mas lá também estaria Ana. Então, não tem como. O autor é isso mesmo, o autor ele tem um compromisso com a sua aldeia, com o seu lugar. Olha, estou aqui revendo também Aldemira, né? Quer dizer, a internet tem esse lado, como disse o Neres, né? Os meus amigos de Imperatriz, da Academia de Letras, muito obrigada. A Marlene, que está aqui. Eu não vou nomear todos vocês, porque realmente seria quase impossível. Eu queria agradecer realmente a todos que estão aqui, sinto citados, né, diretamente. E eu gostaria, eu não sabia como é que era a dinâmica do encontro, e evidentemente que eu digo sempre o seguinte: quem advoga em causa própria, né, contratou o pior advogado do mundo. Então, a mesma coisa é quem fala fala sobre si mesmo. Então, eu vou tentar, Neres, não vou fazer porque não me acho capacitado e também não tenho a impessoalidade devida para falar sobre a minha poesia. A minha poesia, né, eu também escrevo alguma coisa em prosa, mas ainda é algo bastante incipiente. Tem uns três contos meus, acredito, no site. Eu tenho outros contos também, mas ainda inéditos, ainda estou trabalhando com esses contos. Né? Acredito que eu deva publicar alguma coisa de contos também. Né? Mas, por enquanto, realmente, o que eu tenho realmente publicado e que me trouxe aqui foi justamente a poesia. Então, é muito difícil, é difícil e impossível mesmo, eu diria, você fazer uma avaliação da sua obra. Eu vou falar sobre a minha trajetória, sobre o meu olhar sobre o mundo. Eu vou tentar fazer esse resumo para vocês aqui, já que eu estou realmente muito à vontade. Quero dizer que vocês me alcançaram, né, graças à internet. Eu estou aqui em Recife, terminando 20 dias de férias. Estou aqui onde eu morei por 10 anos. Né? É uma cidade que eu tenho realmente uma grande afeição. A minha mulher é pernambucana, por isso que eu sempre venho a Recife. E vocês me encontraram aqui, né, na terra dos poetas também, da minha predileção e da minha formação. Né? Como o Bandeira, o Manuel Bandeira é um poeta, para mim, fundamental. Né? Quando eu comecei a me interessar por poesia, foi um dos primeiros poetas que me despertaram, foi o Bandeira. Igualmente, alguns outros poetas menos famosos, né, mas também pernambucanos de grande qualidade, como o Carlos Pena Filho, que é um poeta extraordinário, um poeta de um lirismo absoluto. Mauro Mota, também é um outro grande poeta. E o nosso João Cabral de Melo Neto, né, que é um poeta realmente que é um divisor de águas, talvez, né, na nossa literatura. Né? Apesar de eu não ser tão próximo do João Cabral com relação à questão de influência, de escrita, mas é um poeta que eu gosto muito de ler. Né? Principalmente quando ele rompe a fase dele no surrealismo, né? E que ele vai realmente se tornar um poeta mais solar, né? Porque o João Cabral tem essa busca da poesia solar, mas não podemos esquecer que ele foi um poeta surrealista, né, no início da sua carreira. Mas realmente os grandes poetas dele são dessa outra fase, e eu gosto muito dele, apesar de que eu entendo que o João Cabral tem uma dificuldade, né, na própria autodefinição como poeta, porque o João Cabral ele é tão ele se vinculou tanto, né, à engenharia da poesia, que ele se considerava até uma espécie de antilírico, né? E, na verdade, não é bem isso que acontece com ele. Né? O que acontece com o João Cabral é que ele é um poeta extremamente fascinado pela crueza, né, da palavra, e, com isso, ele traz essa busca, né, por uma precisão, né, da palavra. Como se nós formos comparar, de alguma maneira, eu vejo um paralelo como leitor, não como crítico literário, que eu não sou crítico literário e nem pretendo ser, mas eu vejo isso também na prosa do Graciliano Ramos. Eu acho eles são muito próximos nisso, nessa obsessão do dizer. Eu acho extraordinário isso,
e tenho essa influência do João Cabral nesse aspecto. A palavra precisa dizer, a palavra precisa dizer coisas, né? Às vezes, o João Cabral ele nos leva a uma falsa percepção de que ele quer mostrar a palavra. O poeta não quer mostrar a palavra. O poeta ele é inimigo da palavra, né? Por quê? Porque o poeta ele trabalha com a palavra, é a sua matéria-prima, mas ele quer mostrar as coisas a partir da palavra, não a palavra em si. Quem mostra a palavra é o dicionário. O poeta ele mostra o reverso da palavra. Ele reinventa a palavra. Por isso que a palavra, quem diz isso, inclusive, né, essa frase não é minha, né, de que o poeta é inimigo da palavra, é o nosso conterrâneo Ferreira Goulart. Ele tem um livro, Indagações de Hoje, em que ele escreve um ensaio, e nesse ensaio ele diz isso, e é verdade. O poeta realmente ele tem a sua luta é para mostrar as coisas a partir da palavra banal. Então, realmente, ele busca dar uma dimensão diferenciada àquilo que é corriqueiro na linguagem. Então, essa é a grande luta do poeta, né? A grande luta do literato, na verdade, não só o poeta, mas também o prosador, quando ele é um bom prosador, ele também tem essa preocupação em realizar e criar, retomando. Eu vou tentar, Alexandre, ser um pouco mais, digamos, didático nessa minha exposição. Na verdade, eu havia apenas trouxe aqui apenas algumas anotações, mas eu não fiz um texto realmente esquematizado. Mas dá para mim conseguir fazer uma explanação enfocando aqui a minha experiência de professor, né? Um pouco disso. Então, eu quero iniciar pelo tema. Eu gostei muito do tema, Neres, né? Quando você estabeleceu aspectos líricos e sociais na minha poética, né? Primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: eu penso, na minha concepção, a minha visão, né, de mundo, né, e de pretendente a escritor, eu nunca penso no mundo binário. Nem na minha concepção de escritor e nem na minha concepção de pessoa. Então, a minha concepção de mundo é algo muito mais complexo. Eu penso o mundo como se eu fosse usar tivesse que me socorrer de uma figura geométrica, eu diria que o mundo é um poliedro, né? E, sendo mais poético, eu diria que o mundo é um poliedro colorido, né? Então, essa é a minha visão. Daí, o título desse livro que o Neres mostrou, Geometria do Lúdico, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ele. Então, a minha visão de mundo é essa. O mundo é algo muito complexo e nós tentamos simplificá-los para poder viver. Nós tentamos estabelecer regras, normas, isso tanto no convívio social como no próprio direito, porque nós precisamos realmente nos suportarmos, digamos assim. Então, nós precisamos ter realmente esse regramento. Mas, às vezes, por vezes, nós tentamos simplificar o mundo, e o mundo não é simples como nós pensamos. Então, quando você diz, né, você colocou essa situação dos aspectos líricos e sociais, né, parece que, e realmente há, tradicionalmente, né, na cultura, e me parece que isso vem até na formação filosófica mesmo. Nós tomarmos aí a história da filosofia, né? Nós vamos ver isso de maneira muito clara, principalmente quando há o rompimento, né, do absolutismo para o Estado, né? Porque, na verdade, nós falamos de Estado moderno, mas, na realidade, o Estado moderno, ao meu ver, é um pleonasmo, porque o Estado é um instituto da modernidade. Antes disso, não existia Estado, existia um poder, mas não organizado nessa forma estatal, como nós conhecemos a partir do século XVIII. Então, a partir daí, começa realmente a existir essa situação de que o poeta ele seria alguém engajado, né? Ou ele seria um nefelibato, né? E eu tenho uma concepção, como eu já disse para vocês, adiantei, eu tenho uma concepção muito mais complexa, né, do mundo, né, essa visão muito mais complexa. Eu penso que o poeta, né, não poeta, mas a arte, qual é o objetivo da arte? Essa é a pergunta que todo mundo que trabalha com arte deve fazer
ao menos na sua cosmovisão, qual é o fundamento da arte? Qual é o seu objetivo? Por que existe a arte? Então, ao meu ver, a arte, o primeiro compromisso, o grande compromisso da arte, o compromisso que fica realmente na arte, é quando a arte consegue comover. O papel da arte é promover isso, é comover, é a comoção. Se a arte comove, ela cumpriu o seu papel. Se a arte não comove, ela deixou realmente de cumprir o seu papel. Então, a poesia, por exemplo, né, estou falando mais sobre a poesia de maneira mais direta, a poesia, o primeiro papel da poesia é isso, é comover. A poesia é um movimento estético. Ela tem que nos trazer, ela tem que fazer, tocar no indivíduo, essa fibra estética que nós temos. Que eu digo até, no meu sentir, é algo ancestral. O ser humano tem isto de maneira inata nele. Daqui a pouco eu vou até lembrar por que eu digo isso de maneira mais... maneira muito, digamos, peremptória. Então, a poesia, ela é transfiguração. A arte é transfiguração. A arte é aquilo que nos faz levitar, é aquilo que nos tira desse mundo banal para outra dimensão. É um curto-circuito. Eu tenho um poema em que eu digo isso, né, que eu gostava, quando criança, isso é verdade, eu gostava de ver os relâmpagos, porque, para mim, a maior definição de poesia foi quando eu vi um relâmpago. Porque o relâmpago é isso, né? É um clarão rápido, instantâneo, que lhe faz ter uma sensação. Então, quando um leitor diz que gostou de algo que eu escrevi, né, a imagem que eu tenho, né, é essa, é que ele realmente sentiu, né, o que eu senti quando eu vi pela primeira vez o relâmpago. Então, é essa situação que eu penso que a arte deve buscar. Então, a questão de nós sermos líricos ou sociais, isso não diz nada. O que diz é se esse lirismo realmente ele nos traz um encantamento e se essa poesia também social nos traz um encantamento. A questão é essa. Quer dizer, antes do adjetivo vem o substantivo, né? O adjetivo ele não vai transformar a poesia. Quer dizer, a poesia, ela, ou sendo social ou lírica, ou outra coisa que nós queiramos estabelecer como qualidade, a qualidade mesmo está no próprio substantivo. É como eu digo, o substantivo que mais me encanta, aliás, perdão, o adjetivo que mais me encanta é o azul, né? O azul não é o adjetivo, é o substantivo. Então, está na essência das coisas, não é, esse encantamento. Eu penso que é esta busca pela experiência estética a que realmente deve mover a poesia. Você tem poesias belíssimas, né, com um tema social, né, um poema que me marcou profundamente, né, e me deu uma outra visão da poesia, foi justamente o poema do Ferreira Goulart, o poema sujo dele. Quando eu li aquele negócio, eu disse, rapaz, isso aqui é uma outra coisa, é uma outra dimensão da poesia. Eu jamais imaginava que era possível fazer a poesia daquela maneira, né? Eu não pensava, e olha que eu já tinha, o meu primeiro contato com a poesia foi com os poetas modernos. Inclusive, eu penso, aí o Nézia que vai dizer isso aí com mais autoridade, mas na minha concepção, a poesia deveria ser colocada, né, nas escolas a partir dos poetas mais próximos do cotidiano. Quer dizer, nós temos uma concepção, e aí talvez seja um viés cartesiano da formação humana, principalmente, como eu disse, a partir da chamada modernidade, de nós nos vincularmos à questão cronológica. E aí nós colocamos isso, nós colocamos todo o nosso aprendizado a partir dessa visão cronológica. Então, você coloca nas mãos de um menino, por exemplo, um autor como Camões, por exemplo, né? Quer dizer, será que ele vai se encantar de cara por Camões? Camões é um poeta extraordinário, não há dúvida que seja. Necessário, né? E que deve até ser muito mais conhecido do que é, e mais lido e mais conhecido. Mas será que se nós colocarmos na mão de um menino, né, de 12, 13, 14, 15 anos, né, um poeta como, por exemplo, Mário Quintana,
não ia dar a ele uma proximidade maior com o lúdico do que se nós dermos a ele de cara com Camões ou Shakespeare, etc. Então, eu penso que nós precisamos... A poesia é, antes de tudo, o encantamento. Você tem que trazer o leitor para a poesia. Porque eu fico imaginando aqui comigo mesmo, eu sou um sujeito que eu converso sozinho, né? E não é... eu não estou aqui, não é força de expressão. Às vezes eu me pego falando só. Aí os meus filhos já sabem disso, entendeu? Fico conversando como se estivesse falando com outra pessoa. Penso em voz alta e tudo. Diz que o meu avô tinha esse hábito, né? Então, já é uma família de loucos, né? A loucura já vem aí, eu não estou inaugurando nada novo na família. Então, eu às vezes me pergunto, né? As pessoas dizem assim, a poesia tem poucos leitores, né? E eu penso que isso não é verdade, né? Mas vamos imaginar que seja verdade isso. Mas de quem é a culpa por isso? É uma pergunta que ninguém se faz. De que maneira a poesia é apresentada para as pessoas? Como é que nós formamos esse público leitor? É uma questão que deve ser levada para os educadores, né? Para as escolas. Eu não sei assim, o tempo que eu tenho, né? Mas eu vou avançar um pouquinho aqui. Você não me deu tempo, né? Me deixou tão à vontade que eu estabelecer o tempo, mas eu vou colocar o tempo aqui para eu falar. Então, eu inclusive, né, digo que para vocês que a arte, né, é uma necessidade primeira. Nós temos uma concepção que eu penso que também é equivocada, que nós pensamos o seguinte: eu até pouco tempo atrás, né, eu confesso a vocês que eu partilhava dessa corrente de pensamento, que era justamente o seguinte: a arte, né, ela está numa situação de tal deleite, né, que não ela seria, digamos assim, um direito, não é, a ser perseguido depois que outros direitos tivessem sido conquistados. É outra questão também dessa divisão histórica das conquistas do direito, né? Aí eu já estou até misturando um pouquinho aqui o direito com a literatura, o que não é mal. Então, se nós formos estudar, né, a história, a formação histórica dos direitos fundamentais, nós iremos observar que nós temos direitos, né, à liberdade, direitos da primeira geração ou primeira dimensão, como querem hoje alguns juristas, né? Então, nós vamos observar o seguinte: os direitos de primeira geração ou dimensão são direitos voltados para a propriedade, para o indivíduo, né, a qualidade de indivíduo, a propriedade, as liberdades, né? Depois nós temos os direitos sociais. E os direitos culturais, eles só vão surgir posteriormente a esses direitos sociais. A gente pensa nisso, né? Mas perceba que isso é um equívoco, ao meu ver. Eu comecei a pensar sobre isso e cheguei à conclusão de que isso não corresponde à realidade, né? Na verdade, né, nós temos todos os direitos ao mesmo tempo. É como aquela frase que você diz: o seu direito termina quando o meu começa. Isso não existe. Os direitos convivem. Não há esse espaçamento, não há essa delimitação, há convivência. Então, nós somos seres desejosos. E são esses desejos que nos levam a essas buscas de novos direitos, e eles vão se formando a partir desses desejos. O que acontece é isso. Eu cheguei a escrever, inclusive, um artigo no âmbito jurídico com essa preocupação, não é? O direito de ser bem impressionado pelos meios de comunicação. Que nós entendemos que isso não é um direito nosso, e o direito de ser bem informado, o direito de nós crescermos espiritualmente a partir da informação. Inclusive, isso está na própria Constituição Federal, está positivado lá. Agora, não se faz realidade, mas está lá como objetivo. Então, eu sempre entendo essa situação. E nós somos tudo de uma vez só. Eu estava aqui hoje pensando nesse nosso encontro, né? E me veio a lembrança, Alexandre, que você que é um crítico e um bom crítico, né? Eu nem sabia que o Alexandre tinha esse viés aí, maravilhoso. E até que um dia, né? Não sei como, não recordo mais as circunstâncias, eu li um texto do Alexandre.
e fiquei realmente surpreso, né? E agora ele está tendo a gentileza de me mandar via WhatsApp, né? Todos os domingos, mais ou menos, ele me manda, né? E eu leio com muito gosto os seus textos. E aí eu me lembrei hoje, Alexandre, por conta dessa conversa aqui, eu me lembrei daquele livro famoso, né? Que eu acho um dos grandes pensadores do século XX. Gosto dele muito mais como ensaísta do que como poeta. É um bom poeta, não resta dúvida. Mas ele é tão bom ensaísta, né? Que eu acho que ele supera realmente o poeta, que é o Otávio Paz, né? O Otávio Paz escreve um livro, né, O Arco e a Lira. Né? Eu penso que todo candidato a escritor, né, deveria ler esse livro do Otávio Paz, principalmente se ele for um candidato a poeta. E o Otávio Paz, ele nesse livro, eu acho que o título do livro, né, o título, ele já faz a síntese do livro. Porque ele diz o arco, né, e a lira. Né? O arco simboliza ali, há uma metáfora muito clara do arco. O arco é o trabalho, é a guerra, não é? O trabalho é a caça, né? E a lira é o deleite, é a poesia. Então, nós, como dizia o nosso Ferreira Goulart, né, a arte existe porque a vida é pouca. Então, nós precisamos, né, sair um pouco da realidade. E quem nos leva para esse mundo de sonho, de fantasia, do lúdico, é a arte. É por isso que a arte ela é tão fundamental, né? E aí eu estava até lembrando também, Alexandre, dos titãs, né? Quer dizer, precisamos não só mas precisamos também de arte, né? De alegria, etc. Então, isso que nos leva para a experiência da arte e da poesia. Então, eu penso que nós precisamos entender, né, que nós temos essa ancestralidade, né? A arte não é um plus, não é algo a mais, é algo que realmente acompanha o ser humano. Se ele não tem o dom, porque aí eu penso que é algo realmente do dom. Eu creio que o indivíduo nasce com essa potencialidade, né? Entendeu? Aí, como diziam os filósofos gregos, né? Há uma potência no indivíduo, né? De desenvolver aquele tipo de arte, aquele tipo de ofício, etc. Eu penso nisso. Mas é claro que você vai melhorando, mas precisa ter o dom. É como um músico, é como um pintor, né? E aí também como um escritor. Eu creio muito nisso, né? Eu penso que nós não somos levados à arte. A arte nos convoca. Essa é a minha visão, né? De alguma maneira, a arte lhe chama, né? Você vê o seguinte, vamos aqui trabalhar com um exemplo nosso aqui, né? Nós estamos aqui com o nosso querido Lorival, né? É o único desembargador que eu chamo de Lorival, e é o presidente, viu? Aí você vê o afeto que eu tenho por ele, né? Então você vê um homem desse que tem 1001 atribuições, eu não sei nem como é que ele faz, né? Entendeu? E Lorival escreve. Por quê? Porque é uma necessidade dele. Ele precisa fazer isso. Né? Não sabe-se lá como é que ele faz, né? Que horas que ele acorda, que hora que ele vai dormir, mas ele tem essa necessidade de escrever. Então, é um chamamento do qual você não escapa. Não há como escapar. Você diz, olha, eu não vou mais escrever. É complicado você tomar essa decisão. A carta de Rilke, né? Ao jovem poeta, né? Se você conseguir, né, não escrever, né, então você não tem essa vocação. Realmente algo chamado, é um sacerdócio, não é? É uma prestação, é uma oferta. Né? É por isso que eu tenho muito carinho, mesmo que eu não fosse um escritor, né, eu teria muito carinho. Antes de ser, eu já tinha esse carinho, né? Antes de escrever, eu já tinha o carinho por os escritores. Que a minha história com a escrita é uma história muito complicada. E na escola, para vocês terem uma ideia, na escola, uma das matérias que eu tinha horror, né, me fazia suar, entendeu? Literalmente, era a interpretação de texto. Né? Veja como a vida dá volta, né? E aí, já me encaminhando aqui para o fecho aqui, a conclusão, quando eu disse para vocês, né, que hoje eu tenho essa visão de que a arte é uma necessidade ancestral do ser humano, é porque eu li em 2 autores, e não são autores, né, digamos assim, não escreveram obras de, digamos, gabinete. Escreveram obras na crueza da vida. Na própria experiência, na própria carne, né?
O primeiro autor que me chama a atenção nessa minha conclusão é alguém do mundo literário, de um peso gigantesco no mundo literário, ninguém menos que Dostoiévski. Dostoiévski vai dizer o quê? Né? Ele, na Memórias de Cara dos Mortos, que é o romance dele, né, autobiográfico, que ele foi um preso político, né, em torno de 1849, 1850, por aí, mais ou menos, metade do século XIX, e ele vai dizer isso, que na prisão, né, os presos, eles faziam teatro, né, eles organizavam teatros, justamente para quê? Para poder realmente ter um momento fora daquela realidade. E o mesmo depoimento, né? Não sei se esse autor seguramente conhecia, eu creio que ele conhecia, mas ele dá um depoimento pessoal, que é um livro, né? Que eu até brinco, digo, olha, esse livro, né? De autoajuda, eu até leio, né? Porque, na verdade, não é um livro de autoajuda, eu estou brincando, né? Que é um livro já, um best-seller, né? No sentido de ter várias edições, do Viktor Frankl, né? Que é Em Busca de Sentido, que é a experiência dele, ele preso, né, no campo de concentração, né, em Auschwitz, em que ele também vai dizer a mesma coisa. Ele tem ele divide o livro em tópicos, e um deles é sobre a arte. E ele vai perguntar se é possível a arte em Auschwitz. E ele responde positivamente. Ele diz, inclusive, que os prisioneiros cantavam áreas, inclusive, e uma coisa interessantíssima, né? Que ele vai dizer que os próprios carcereiros beneficiavam aqueles que cantavam, davam a eles uma açúcar melhor, entendeu? Então, veja que coisa interessante, como a arte tem esse poder, quer dizer, o poder que a arte tem, né? É algo extraordinário. Então, colegas, eu tento, trazendo aqui um depoimento da minha poesia para vocês, um pouco, digamos assim, daquilo que eu tento fazer. Eu digo a vocês o seguinte: então, esse tema, não é, com relação ao lírico, né, e ao social, eu não vejo barreira nisso, né? Eu escrevo, primeira coisa, o primeiro grande compromisso, não é com, como eu disse para vocês, com a estética, né? A primeira coisa que eu penso quando eu vou escrever é a questão da estética. E cada vez mais com isso. A gente começa sempre de uma maneira e vai amadurecendo. Então, quando você vai amadurecendo, você tem uma preocupação de que o livro que você está lançando seja pelo menos melhor do que o antecessor. Essa é a esperança, né? Entendeu? Essa é a esperança. Então, eu digo a você o seguinte: a minha primeira preocupação é com isso. A segunda preocupação que eu tenho, né? Aí é uma questão pessoal, é uma questão de cada escritor. Eu tento fazer uma poesia solar, né? A minha poesia é uma poesia que eu quero que realmente ela chegue, que ela comunique, que ela chegue ao leitor. Quero que o leitor realmente tenha alguma compreensão sobre a minha poesia. Não precisa ser a minha compreensão, né? E eu tenho tido realmente depoimentos interessantíssimos. Eu não sei se ela está aqui, né? A Alice, né? A Rosângela também já me deu alguns depoimentos, né? A Alice, eu escrevi um texto, né? Que eu estou fazendo um livro em homenagem ao Mário Quintana. E esse livro é naquele estilo dele lá do Caderno H, com frases curtas, né? Entendeu? E aí eu escrevi um pequeno texto, eu chamo isso aí, né? Para a minha intimidade, eu chamo isso de poemas em prosa, ou poemas em textos curtos, né? E eu escrevi um texto chamado LGBTQIA+, né? Que eu realmente, digo a vocês, foi de uma experiência concreta, né? Eu tentei decifrar essa sigla e não consegui. E aí eu vi esse mais lá e criei um texto a partir desse sinal de mais. E aí eu, inclusive, dediquei a uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, uma pessoa muito inteligente, e ela me perguntou, né, quando ela leu esse texto dedicado, ela perguntou se eu era cristão. Eu achei a pergunta curiosa. E eu disse, mas por quê? Ela disse, não, porque esse mais, eu pensei que você tivesse olhado mais, tivesse visto uma cruz, né? Quer dizer, ela fez uma leitura, né, a partir do cristianismo, que eu confesso que eu não fiz. Eu fiz pelo sinal de adição.
Mas quando o leitor diz isso, né, me encanta muito, porque eu percebo que você escreveu um texto aberto, né? Como dizia o Humberto Eco, texto aberto, quer dizer, o texto realmente, quando ele sai de suas mãos, quando ele é publicado, ele ganha vida própria. Eu acho muito interessante quando uma pessoa me diz uma coisa dessa, porque eu não havia pensado nisso. Isso aconteceu com os grandes, né? Por exemplo, o Drummond, ele escreveu um poema, fizeram uma análise, ele disse, quando eu escrevi, nunca pensei nisso. Eu não pensei sobre isso. Então, essa é justamente a grandeza de um texto. Quando uma pessoa me diz, eu fico muito contente. E a mesma leitora, né, eu escrevi um poema chamado O Espetáculo, né? Para imitar o meu chefe, né, o nosso amigo Lorival, eu tentei agora, nesse livro que o Neres mostrou, né, O Susto do Silêncio, eu tentei, inclusive tem, Lorival, uma participação sua lá, você faz uma apreciação muito generosa sobre aquele livro. Na verdade, é um livro novo. Na verdade, hoje em dia, eu estou muito mais reescrevendo do que escrevendo. Eu estou muito mais reescrevendo do que escrevendo. Depois eu vou falar um pouquinho no final, Neres, sobre essa experiência. E aí, esse livro vai ser um livro... A professora Socorro, acho que ela não veio aqui para o nosso encontro, mas é uma pessoa lá de Teresina, que eu tenho tido muito contato, conversado muito sobre ela, e ela colocou na minha cabeça que eu devia fazer livros mais temáticos. Eu nunca faço livro temático, eu escrevo poemas e os agrupo de alguma maneira, né? E aí o Neres é que vai dizer lá que aqueles poemas, eles têm a maior parte metalinguístico, não sei o que, aí não é comigo, aí é com o crítico. Mas eu nunca escrevi um livro assim temático, mas esse livro vai ser, Susto do Silêncio, vai ser um livro todo sobre a minha infância. E aí eu fui pegar as minhas memórias de infância e eu escrevi um poema chamado O Espetáculo. E nesse poema eu escrevo a palavra looping, né, em inglês, né, a palavra inglesa, looping, né, que é aquilo que o avião faz no ar, aquelas acrobacias, né? E aí eu escrevia essa palavra 2 vezes, formando uma espécie de um campo, né, de um campo geométrico. E a Alice, né, quando ela lê, ela diz assim, engraçado, é como se você estivesse saindo daquelas fumaças do avião. Eu não pensei nisso, né? Eu apenas quis dar uma ideia de espaço no poema. Então, isso realmente é muito interessante. Eu gosto muito dessa questão hoje em dia, né, das mídias, né? Porque você tem uma penetração maior com os leitores, tem mais contato, tem mais feedback. Eu fico muito contente quando eu recebo esse tipo de feedback. E, meu caro Neres, então, o meu universo, né, para concluir, é um universo que não tem limites temáticos, né? Claro, eu sempre penso que o autor ele tem algumas predileções, até por palavras, por temas, mas eu já tentei fazer poesia lírica, poesia social, poesia erótica, poesia, digamos, vou colocar aqui o nome, que não sei se seria um nome correto, mas, enfim, eu posso usar esse, uma linguagem livre, né? Poesia sacra, não é que não é exatamente a poesia religiosa, mas com temas, digamos, ligados aí à metafísica, digamos aí, a uma metafísica cristã, digamos assim. Eu tenho um poema sobre Francisco de Assis, né? São Francisco. Então, eu tenho assim... Agora, eu penso que, para mim, por exemplo, a poesia sacra é uma poesia difícil, bem mais difícil. A poesia erótica é uma poesia difícil para mim fazer. Eu acho muito complicado, porque você anda no fio da navalha. Né? A poesia já é isso, né? Você imagina em temas mais delicados, né? Então, mas há pessoas que têm mais facilidade. Eu penso, né, que a minha ideia da poesia é essa questão de não existir limites. Então, eu recebi do Bandeira e do Quintana esse lado mais lírico. Eu recebi do Drummond e do Goulart esse lado social e do Drummond esse lado existencial. Eu penso que a minha poesia talvez, né, se eu fosse convidado a dizer assim, qual é o substrato maior da sua poesia, eu diria que seria esse, existencial. Mas isso é a posição minha, pessoal. Eu não quero dizer que seja só isso, porque de repente alguém vê mais do que isso. E no João Cabral, eu tentei pegar a precisão da palavra, né? A palavra tem que dizer, a palavra tem que ser objetiva, ela tem que transmitir realmente
ela tem que chegar até o leitor. A poesia ela não pode romper, né? Eu, às vezes, leio certos poemas que eu sinceramente, eu não consigo alcançar a mensagem do poema. Então, essa é a minha ideia. É uma poesia que chegue à pessoa, que chegue ao meu igual, né? Como eu escrevo para mim na qualidade de leitor. É assim que eu trabalho. Eu trabalho para o primeiro leitor sou eu. Então, eu escrevo para mim mesmo e compartilho com os outros. Então, se aquilo realmente me agrada, eu compartilho. Se não me agrada, eu não compartilho. É assim que eu escrevo, é assim que funciona. Então, eu tenho que realmente me envolver com o texto. Quer dizer, quando eu pego um poema meu, que eu digo que eu estou por acabado, eu leio como se eu fosse outra pessoa, né? Fosse uma terceira pessoa. Essa que é assim que eu faço esse julgamento. Então, Neres, seria... E aí, a questão social, né? Que eu acho uma poesia importante, porque eu sou um indivíduo muito preocupado com a questão social, né? Então, eu me envolvo com isso, né? E, claro, ao me envolver com isso, isso também vai para a minha poesia. Então, por exemplo, hoje de maneira coincidente, e encerrando realmente agora, eu recebi um e-mail em que eu tinha lá uma informação, eu não entendi bem de onde era, mas eu acho que era do tipo uma organização, e as informações parecem que são verídicas, né? O que se dizia que o Brasil é o 5º país no ranking da violência contra a mulher, que 71% dos feminicídios e das tentativas tem como parceiro, tem como suspeito os parceiros, né? A cada 2 horas, uma mulher morta no Brasil, de maneira violenta. Em 2020, foram mais de 101 mil denúncias de violência contra a mulher. Ou seja, um registro a cada 5 minutos. E os casos de feminicídio cresceram 22% em 12 estados durante a pandemia. Ora, isso realmente me traz um impacto, né, na qualidade de cidadão. E aí recentemente eu escrevi 3 poemas ligados a essa temática, né, da violência contra a mulher, dessa barbárie. Então, agora, não basta ser poema social. Para mim, tem que existir realmente essa poesia. E Neres, talvez eu tenha ficado devendo um pouquinho sobre a minha história. Eu te digo o seguinte para vocês, né? Se eu não tivesse nascido em Santa Inês, quer dizer, eu não nasci lá, né? Na verdade, nasci em Bacabal, como disse o Neres, mas com 7 dias de nascido, uma semana, fui para Santa Inês. Tanto que eu realmente... se fosse me dar um título de cidadão de Santa Inês, eu não posso receber, porque eu me sinto santinesense. Eu teria que receber o título de Bacabal, onde eu nasci. Porque eu não convivi em Bacabal. Eu convivi em Santa Inês. Então, Santa Inês realmente é onde eu guardo todo o meu universo, né? Então, se eu não tivesse nascido em Santa Inês, se eu não tivesse tido aquelas vivências de lá, eu penso que eu não seria poeta. Isso é o que eu penso. Eu acho que eu não conseguiria escrever nada, porque toda a minha poesia é ligada, de alguma maneira, à minha concepção, não é? Os meus desejos, os meus medos, tudo é lá. Tudo se concretizou em Santa Inês. E, inclusive, é uma cidade muito difícil para mim, né? Eu admiro muito o Lorival, porque o Lorival ele vai a Viana com facilidade, né? E eu não vou a Santa Inês, né? É como aquele poema do Drummond, né? Ele diz que Itabira, né, é um quadro na parede, como dói. Inclusive, outro dia eu estava vendo uma reportagem dele, ele, inclusive, dizendo que as pessoas de Itabira se queixaram dele quando ele escreveu esse poema. Mas eu entendi perfeitamente, porque é isso que eu sinto. É tanta saudade, é tanta coisa, que eu tenho dificuldades aí em Santa Inês. Até porque eu não tenho mais uma casa lá, a minha família vendeu a casa, entendeu? Então, eu me sinto hoje um estrangeiro na minha própria terra. Então, isso é uma sensação muito difícil. Então, eu tenho dificuldade lá. As pessoas me cobram, você não vem aqui. Não é por nada, não é outro sentimento, a não ser essa dificuldade realmente de voltar àquele local. E agora que eu escrevi esse livro, sobre essas memórias todas, foi muito difícil. Neres, eu só queria lembrar o seguinte, na verdade, Neres, vou dar aqui essa informação, porque eu acho que vocês estão criando esse grupo para tentar estudar um pouco os autores, e a sua benevolência me colocou aqui, porque eu realmente não... eu só aceitei realmente o convite, porque o Neres me fez com tanto carinho, mas eu não
não me acho assim, à altura de estar falando sobre, eu não me acho realmente, eu escrevo, né? Mas não vejo essas coisas demais, não. Mas, enfim, Neres, quando eu escrevi Ossos do Ofício, eu comecei a fazer uma reanálise daquilo que eu estava escrevendo, né? E eu, já em Ossos do Ofício, eu comecei esse ócio, né? E esse ofício, né? De reescrever, Alexandre, o que eu já tinha produzido até ali. Então, hoje, eu estou realmente reescrevendo todos os livros que já foram editados. O Susto do Silêncio é uma prova disso. Quando vocês tiverem acesso, e aqueles que têm a primeira edição, vão ver que é um livro quase todo novo, praticamente outro livro. Tá certo? Então, Neres, eu fico aberto agora para alguma indagação, né? Acho que já falei demais, até mais do que eu pretendia. E muito obrigado. Amigo Wellington, nós agradecemos. E, na verdade, você deu uma verdadeira aula aqui sobre poesia, sobre a questão social, sobre leitura, sobre o homem. E você mesmo não falando de você diretamente, você se colocou para todos nós aqui. Então, acho que todos aqui conhecem um pouquinho mais do Wellington. E enquanto as pessoas fazem aí, quem quiser indagar alguma coisa... antes disso, Wellington, a internet tentou me tirar aqui do ar, sabia? Eu tive que deixar o computador, vir para o celular, que eu não gosto do celular, mas foi a forma que eu tive de voltar aqui, porque o celular, a internet quis me derrubar. Mas vejam só, quem não conhece a poesia de Wellington, em Travessia Sem Fim, de 99, nós temos esse poema, que eu coloquei várias vezes em minhas provas de língua portuguesa, para interpretação de texto. Porque eu sempre levo algum poeta maranhense para o aluno ler, né? Pelo menos ter o contato. Porque, muito bem, se a pessoa não conhece, ela não pode nem gostar, nem deixar de gostar. Então você coloca. E um dos poemas que eu usei uma vez numa prova foi esse aqui, Vista de Beirute. No Oriente, nada é médio. Tudo é extremamente nada em meio à guerra. No Oriente, as crianças não brincam com armas. No Oriente, as armas brincam com as crianças, ensinando que a paz é um lenço branco. Olha que beleza! Como é que você consegue falar de algo que é duro, que é algo ruim, com uma metaforização que encanta, sem dúvida alguma. E, Dino, se você quiser perguntar algo, Dino, ou abrir para as perguntas, fique à vontade. Wellington, você foi fantástico, meu querido. Eu acho que todo mundo ficou encantado aqui com a sua aula, com essa sua conversa maravilhosa. Humberto levantou a mão aí, Humberto. Mas tem uma ordem, Nery. Nery, tem uma ordem, né? Tem uma ordem, então vai lá. Verdade. Eu acho que primeiramente quem levantou a mão foi o Antônio Fonseca, depois a Renata Barcelos, depois a Linda Barro e depois o Humberto Marcelo. Desculpa, porque eu estou sem... Ok. Boa noite. Quero cumprimentar o nosso querido Wellington, de Bacabal e Santo Inês, mas ele é do sertão. Lá do meu sertão. Quero cumprimentá-lo. Foi como acabou de dizer o escritor Neres. Você se deu a conhecer. Se deu a conhecer. Um belo depoimento de si. Você compartilhou o seu eu, sobretudo o eu poético, para a gente saber as pistas, as matrizes da sua fala poética, que é muito interessante. Quero cumprimentá-lo, Wellington, agradecer pelo convite para vir aqui, ouvir você e partilhar desse momento muito interessante de conversa com você no centro. Meus cumprimentos. Saudade de você, naquelas reuniões nossas que faz dias que não é possível nos ver por lá. Um abraço para todos e todas. Agora Renata Marcelo. Boa noite. Gostaria de agradecer a esta bela palestra, adorei a sua
percepção, as suas citações, Humberto Eco, dentre outros. O Otávio Paz é uma grande referência, quem é da nossa área aqui da literatura precisa e deve ler as suas obras, as suas reflexões, contribuem muito para a nossa produção. E quando você menciona, gostaria de agradecer a Linda pelo convite de estar aqui. Muito obrigada, Linda. Adorei todas as reflexões, citou a Ferreira, que a arte existe porque a vida não basta, e tem Nietzsche também, que diz que a arte existe para que a verdade não nos traia, enfim, né? E a questão do que estudarmos inicialmente os mais contemporâneos, no caso aqui, né, entre nós, a questão até antes de começar a este momento, o José, acho que foi o José que colocou essa questão também, eu escrevi lá na mensagem. As academias, as instituições, a União Brasileira de Letras, enfim, né? Toda cidade, todo estado tem o seu ciclo literário, e as escolas públicas, privadas, as licenciaturas de letras, porque, infelizmente, a nossa formação, ainda na graduação, enquanto licenciatura de letras, é muito aquém. A gente acaba estudando só os clássicos, quando chega a parte da literatura contemporânea, a gente também, muitas vezes, não tem acesso. Isso eu digo porque eu fui estudar poesia visual, me dediquei agora à pesquisa, e eu só tive contato, né, com essa vertente literária agora no círculo nosso das academias de letras, porque na minha formação mesmo eu nunca tive isso. Então, assim, estudar as aldravias, trazer os trovadores, nós temos a academia, a gente não estuda isso, o haikai. Então, às vezes o aluno, como o senhor mencionou, né, às vezes o aluno não é nem que ele não lê, ele lê. A gente é que não está por dentro, muitas vezes, do que ele lê, e levar um Camões, um soneto, aquela formatação, palavras rebuscadas lá do parnasianismo, vai chocar e a gente vai acabar levando o aluno ao distanciamento e não trazendo para o universo da literatura. Então, assim, já há várias correntes mencionando essa questão de começarmos pelo contemporâneo e depois a gente vai articulando, que é uma forma de motivar e trazer os alunos para o universo da literatura. Eu gostaria de agradecer muito aqui, adorei. O senhor foi bem conciso, mas assim, muito objetivo e muito feliz na sua fala. Eu me identifiquei muito. Muito obrigada. Olha, eu queria, Dino, fazer uma breve intervenção, se você me permitir. Você é o coordenador agora aqui da Tudo bem. Da mesa virtual. Só para dizer o seguinte. A poesia, Renata, no meu modo de ver, né? E, por favor, tire o senhor, né? Eu vou pintar esses cabelos para ver se melhora. Viu? Viu, Renata? Eu penso o seguinte, que a poesia, ela... Eu vi outro dia o Mário Quintana dizendo o seguinte, né? Ele disse o seguinte, se o poeta, né, que ele não fazia poesia social porque ele fazia parte da questão social. Ele não fazia poesia social. E que o poeta deveria, se ele quisesse resolver a questão social, deveria se candidatar a um cargo público. O Mário Quintana disse isso. Eu tenho um carinho enorme pelo Mário Quintana, inclusive estou escrevendo um livro, né, para homenageá-lo, acho um poeta fundamental. Mas aí eu penso que ele está equivocado de maneira dupla, né? Porque o Mário Quintana, eu até anotei isso aqui para comentar com vocês, né? É claro que o Mário Quintana não é um poeta social, no sentido de fazer poesia social, ele não faz de maneira direta, diria direta, mas quando o poeta ele sensibiliza a alma, né, ele está melhorando o corpo social. E o Mário Quintana tem duas passagens dele, realmente são, digamos assim, bissextas, né, com relação à questão social, mas muito marcantes para mim, em que ele escreve um epigrama, né? Ele diz assim, esse epigrama é chamado, inclusive com esse nome, epigrama para uma antologia lírica. Ele diz, amor, quantos crimes foram cometidos em teu nome? Uma pergunta que ele faz. E a outra é um que eu não consegui pegar aqui, porque eu peguei pela internet e não consegui o título, mas eu me lembro também dessa passagem, que diz, a democracia é dar a todos o mesmo ponto de partida.
quanto ao ponto de chegada, isso depende de cada um. Então, percebo que ele também fez, né? Ele tem momentos mais explícitos na questão social. Era só essa intervenção, Edinho. Sempre uma intervenção certeira, lúcida, né? Acontece que o poeta, muitas vezes, vai escrevendo, e depois ele acaba se definindo como algo e que, na verdade, né, é uma definição que todo mundo sabe, um tanto subjetiva, né? Tanto subjetivo. Você mesmo disse ainda há pouco, Wellington Carvalho, que você não se sente poeta, mas para nós você é um dos grandes poetas do Maranhão nessa idade que nós estamos cunhando de tendências contemporâneas, né? Literatura maranhense contemporânea, você está no topo, assim como está Luísa Coelho. Então, nós tivemos Mauro Machado no topo nos anos 50, 60 e 70. Agora, em 2021, nós temos outros poetas no topo e você está lá também, né? Então, queira ou não queira, nós vamos ter, né, que estudar todos esses autores, porque você faz parte da história, né? Embora esteja em Teresina, assim como Luísa Cantanhede, né? Mas você é maranhense, tá bom? Luísa Cantanhede disse que 50% é do Piauí já. Bom, nós vamos passar então a Humberto Barcelos, depois a Linda Barros, e depois queremos ouvir também o Alexandre Maia, o Alexandre Lago, né? Então, Humberto. Boa noite a todos. Eu quero só deixar meus agradecimentos pela oportunidade dessa reunião com gente tão boa. E Wellington, eu queria fazer para você a pergunta de curiosidade que todo e qualquer poeta tem. O poema te encontra ou você encontra o poema? É algo que vem ou é algo que você procura? Como é que funciona, se quiser, o processo de criação do poema? Veja bem, Humberto. Humberto, eu quero te dizer o seguinte, inicialmente, né, prazer enorme ter você aqui. Eu fiquei muito contente, né, com a sua ida para a Academia Imperatriz, né, foi realmente um ganho para a nossa academia. Você realmente é uma pessoa de letras, você realmente tem a ofertar, né? Eu sempre digo isso, né? A academia ela não consagra ninguém, né? A academia não torna ninguém um escritor, né? A academia simplesmente é um reconhecimento, né? Então, eu acho que você tem que chegar à academia com alguma coisa, você tem que ofertar alguma coisa à academia, porque, na verdade, você está ali representando, não é, um corpo de escritores. Então, você tem que trazer alguma coisa, não é a academia que vai lhe dar nada. Então, quando vejo alguém como você chegar à academia, a sensação que eu tenho é essa, fico muito contente. E estou muito contente em estar trocando ideias com você, né, pelo WhatsApp, né? E agora estou lhe conhecendo aqui, né, quase pessoalmente, digamos assim, né? Entendeu, Humberto? Veja bem, Humberto, essa questão da poesia, eu trabalho da seguinte maneira. Eu sou uma pessoa aberta, né? Eu acho que toda pessoa que escreve, ele fica observando. Então, eu fico observando, eu estou sempre aberto à poesia, a alguma ideia, às vezes uma frase, aquela frase ali eu guardo, e de repente aquela frase... Às vezes já aconteceu daquela frase, eu usar como último verso do poema, como o verso que inaugura o poema, mas de maneira muito rara. Eu penso o seguinte, há certos dias, né, que você tem uma predisposição para escrever. Então, chega uma ideia, você desenvolve, às vezes você realmente não está com vontade de fazer aquilo, anota alguma coisa, deixa para lá. Aquilo, às vezes, não acontece nada também, fica perdido mesmo, né? E é importante, eu digo isso para você, como o Drummond dizia, né? Não teve com o poema. Quer dizer, se você começar a querer forçar para escrever, não vai sair. O poema tem que ser realmente algo, não é nada de metafísico, mas tem que existir uma predisposição. Há poemas que nascem com extrema facilidade, né, no meu caso, né? Há outros que exigem mais tempo, e há outros que simplesmente não nascem. Mas eu não posso dizer... Por exemplo, eu agora fiz uma coisa, Dino, curiosíssima, nunca tinha acontecido, entendeu? Eu nunca fiz um poema assim, vou fazer o poema para tal coisa, isso nunca tinha acontecido.
E eu conheci agora um sujeito, um músico, que está em Imperatriz, e ele disse, olha, eu estou fechando aqui um disco e queria colocar uma toada. Entendeu? Eu nunca fiz toada, né? Adoro ouvir, né? Mas, inclusive, nunca fiz, até porque eu acho que a toada tem que ser uma coisa mesmo espontânea. Eu acho aquilo tão bonito. Né? Nunca me considerei apto a fazer aquilo. Mas você acredita que eu, cantando algumas toadas, me veio um verso na cabeça, Dino? E não é que saiu lá um negócio que pode ser que seja uma toada. Eu não sei se vai ser, mas eu mandei lá para o músico e ele disse que gostou. Então, agora vamos ver. Nunca tinha acontecido isso, Humberto. Então, assim, é assim que acontece. Eu não tenho uma rotina. Eu procuro ser mais disciplinado, entendeu? Assim, às vezes eu estou estudando, trabalhando, me vem uma ideia, aí eu anoto, aí eu tento não ficar ruminando aquilo, entendeu? Mas, às vezes, também é impossível você não fazer tudo ali naquele momento. Depende de como vem. Vem a ideia, às vezes já vem muita coisa pronta, você já embarca, tá entendendo? Mas eu não tenho eu nem trabalho de uma maneira, digamos assim, cerebral, né? Pensando que vou fazer aquilo, e nem também trabalho de uma maneira aleatória, né? Eu sempre estou aberto a que venha alguma coisa. Se vier, aí eu sinto que aquilo tem ou não rumo, como diz o Caboclo, tem rumo ou não, né? Se eu entender que tem alguma coisa ali, eu vou em frente. É assim que eu trabalho. Muito bem, agora Linda Obrigado. Oi, gente, boa noite. Estão me ouvindo? Tá? Está me ouvindo? Tá. Então, boa noite, bem-vindo. Em nome do Grupo GELMA, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está aí, que estamos nesse belo encontro. Que encontro, né, gente? Nossa, mãe. Uma verdadeira aula que a gente teve aqui. E uma coisa muito legal que ele tocou, inclusive anotei algumas coisas aqui, que ele falou muito sobre a arte, né? Poesia e arte. E uma última frase que ele falou, que a arte é uma necessidade ancestral do ser humano. E a gente sabe que em todos os sentidos, em todas as nuances, a arte salva, né? A arte nos salva no dia a dia. E aí, eu queria fazer uma pergunta para o nosso querido Wellington. Você é jurista, né? Eu entendo que deve ser uma vida bem complicada, difícil, em cima de processo, não sei mais o quê. E aí, eu queria fazer uma pergunta para você. Como que você separa o jurista do poeta? Se é que você consegue fazer isso, ou são os dois ao mesmo tempo, que caminham juntos? Como é que é o jurista e o poeta? Olha, Dino, eu esperava perguntas mais fáceis, viu? Olha, veja bem, Linda, é muito complicado. Olha, às vezes eu próprio me pergunto, há coisas na vida, voltando aqui a Dostoiévski, ele dizia o seguinte: o homem, o ser humano é o ser que mais facilmente consegue se adaptar, né? Então, quando eu penso nessa frase, né, eu tento explicar como é que uma pessoa, não pelo fato de ser poeta, não só por isso, né? Aliás, eu até faço uma distinção. Eu penso que, na verdade, há poetas que não precisam escrever. Há pessoas que passam tanta, digamos assim, passam uma energia boa. Tem pessoas que realmente nos comovem, são tão delicadas que nem precisariam escrever, realmente. Para mim, são poetas, são verdadeiros poetas, né? Entendeu? Uma vez, Alexandre, não sei quem disse isso, né? Falando sobre o Murilo Mendes, aí alguém disse: rapaz, os melhores versos do Murilo Mendes são ele mesmo. Entendeu? Quer dizer, a pessoa que ele era, tá agradável, entendeu? Então, pessoas assim, né? Então, eu me pergunto assim, como é que o sujeito do meu temperamento, eu passei 11 anos sendo juiz criminal lá em Imperatriz, velho. Às vezes eu me pergunto isso, como é que eu fiquei 11 anos sendo juiz criminal, que é uma área difícil, uma área que realmente tortura a alma da gente, né? Mas eu penso que foi por conta da equipe que eu tinha na época lá, que era tão envolvente, bacana, e realmente o trabalho não foi tanto complicado quando eu fui tratar dos crimes contra menores, que tinha abuso sexual, isso aí realmente me deixou bem complicado, né? Essa fase foi muito difícil. Então, assim, na verdade, Linda, eu tento fazer essa... Eu, inclusive, agora, estou muito encantado
com essa linha de pesquisa de literatura e direito. Eu acho muito interessante isso. Então, acho que, na verdade, termina convivendo. Antigamente, eu achava que existia algo apartado. Hoje, eu penso que não. Né? Eu penso que, realmente, até por essa mesma visão mais assim, holística do mundo, né? Eu penso que estão mais juntos. Né? Inclusive, eu acho que o poeta ajuda o magistrado e também o juiz ajuda o escritor. Eu penso que há aí uma espécie de diálogo razoável. Né? Pena que o nosso Lorival já deixou a sala, não é, que também ele poderia dar um testemunho dele, que eu até tinha vontade que ele nos falasse também sobre essa situação. Então, seria mais ou menos isso. Eu acho que convive bem os dois. Atualmente, sim. Muito bem. Alexandre. Obrigada. Wellington, que bom estar aqui. Deixa eu te dizer, eu queria fazer uma breve consideração, já o que você falou, muito interessante. Primeiro, quero dizer que a tua poesia ela é realmente uma poesia diferenciada. E concordo com você que não importa o adjetivo, seja que tipo de poesia se esteja fazendo, há de se ter talento, né? E é o que você tem. Ser poeta, ou escrever, seja o que for, bom, você pode fazer de forma terapêutica, e é bom, né? Uma terapia muito boa. Mas, para fazer algo que realmente possa chegar ao leitor, e isso você falou também, porque às vezes você tem pessoas que escrevem e as coisas não chegam, né? E o Borges dizia, ele, com as suas tiradas muito ácidas, dizia que quando um leitor abandona um livro, o culpado é o escritor. Toda a culpa é do escritor. O leitor não tem nada a ver com isso. Mas isso é aquela coisa que eu remeto à falta do talento também. E quem é poeta em tempo integral. Né? Você acabou de dizer isso de uma outra forma. Você está sempre observando, você está sempre vendo. É o dia a dia, são os sentidos, são as coisas, é uma coisa sensorial também e também de outras observações. O poeta é poeta em tempo integral, né? E quem é poeta mesmo é poeta em tempo integral. E por não saber disso, é que muitos têm feito, às vezes, a gente sofrer um pouco. O Salgado Maranhão me disse uma coisa muito interessante, muito curiosa. Ele disse, rapaz, essa coisa de ser poeta é um charme mesmo, porque todo mundo está virando poeta, só pode ser um charme. Ele disse que o outro dia encontrei com um amigo e ele me disse o seguinte, Salgado, tu não sabe, me aposentei, não sou mais bancário, 40 anos de serviço, me aposentei do banco. Eu disse, que bom, tal, e aí, tu vai fazer o que agora? Rapaz, agora eu vou ser poeta. Quer dizer, então, sim, a poesia é uma coisa que o sujeito pensa que pode, assim, amanhece um dia, amanheci poeta. Não, é claro que é uma coisa que vem consigo, né? E isso veio com você realmente é uma pessoa A sua poesia é uma poesia que toca o leitor, e que tem algo a dizer para o leitor, né? E, no mínimo, há uma reflexão. Então, assim, você está de parabéns. Eu acho que elogiar a sua poesia seria ser redundante, né? E continue nesse labor. Aliás, dizer isso também é redundante, né? Porque você vai morrer poeta, né? Então vai ser isso assim a vida toda, vai ser poeta em tempo integral até os últimos dias, né? Então, parabéns, meu querido Wellington. Obrigado, Alexandre, obrigado. Wellington, tem uma questão aqui do Paulo Rodrigues que diz o seguinte, querido poeta Wellington Carvalho, a aldeia está explícita e disfarçada na sua linha discursiva. Um poema como pré-história do livro Ócios do Ofício comprova isso. Como o poeta Wellington Carvalho consegue transformar o cotidiano e a infância em Santa Inês numa poética universal? Olha, eu vou dizer aqui para vocês, né? Eu penso, Alexandre, você vê o seguinte, vamos pegar aqui o exemplo do Alexandre, né? O Alexandre tem uns textos, né, muito bons, né? Eu não estou aqui retribuindo o elogio do Alexandre, eu estou realmente dizendo aquilo que eu sinto, né?
gosto muito de ler os textos do Alexandre, né? Realmente, eu acho que o Alexandre tem uma capacidade muito grande de perceber, né? De perceber o que foi escrito. Eu acho que o crítico, né, na verdade, é esse sujeito aí que ilumina, né, o leitor, ilumina a escrita. O papel do crítico é esse, é iluminar, é trazer realmente a ideia. E eu queria, por falar em crítico, eu queria até, antes de encerrar, antes que eu esqueça, eu queria agradecer ao Neres, né, porque foi aliás, o Neres é dono disso. O Neres tem essa situação. Aqui não, né, eu estou em Recife agora, mas lá em Teresina tem um poeta, né, chamado Elmar Carvalho, que não é meu parente, é só sobrenome, mas o Elmar, ele é muito grato ao Neres, porque ele disse que o Neres encontrou um livro dele, um sebo, com a edição muito franciscana, e o Neres escreveu sobre esse poeta. Então, acho que isso para o autor e para o leitor, isso é uma maravilha. Então, e o outro crítico também que escreveu sobre... Quando eu estava iniciando, né, que escreveram sobre a minha poesia, eu até fiquei assim. Eu digo, será que realmente tem alguma coisa aí mesmo, né? Porque o Neres escreveu e depois escreveu o nosso Hilberto, né? Barbosa Filho, né? Você sabe quem é, né? Aliás, Hildeberto Barbosa Filho, melhor dizendo, né? Que é paraibano. Aí o Sebastião levou um livro meu para ele, acho que foi o segundo livro, o terceiro, e ele escreveu, inclusive eu tenho essa honra de constar num livro, né? Poesia na Ilha, que ele fala sobre, eles têm um ensaio sobre o Nauro, o Ferreira Goulart e outros poetas do Maranhão Chagas e outros, né? E eu estava lá, né? Penetra, mas estava, né? Entendeu? Então, é o seguinte, Alexandre, eu vejo que você é um crítico de talento e você tem muito ainda para nos dar. Você seguramente é uma pessoa muito, muito estudiosa e eu penso que você vai preencher aí uma lacuna que o Maranhão está precisando. O Maranhão há tempos que não tem um grande crítico literário. Então você tem uma grande responsabilidade. Eu não quero colocar isso na sua cabeça, mas quero só que você continue. Mas aí, Dina, eu digo para vocês todos o seguinte: quem vai dizer assim, Alexandre, crítico literário maranhense? Ninguém vai dizer isso dele. Vai dizer Alexandre, crítico literário. Mas nós dizemos fulano de tal, poeta maranhense. Não é? Então, eu sinceramente, eu não gosto disso, não. Eu vou dizer para você. Não por minha causa. Não por minha causa, não. Não é uma questão pessoal. É porque eu acho que esse discurso é justamente isso. Ele tenta amesquinhar. Tenta colocar você na província. Né? Aquele poema do Drummond, quando ele fala do poeta federal, do estadual e do municipal. Né? Então, eu penso que não existe, quer dizer, há pessoas até que fazem literaturas com temas maranhenses. Até há. Você quer ver um autor que eu acho que ele tem muito nessa visão e que eu não vejo muito se falar nisso? É o Sarney. O Sarney, se você pega a poesia dele, é uma poesia muito marcada pelo Maranhão. Tem muito de Maranhão ali na poesia dele. Né? Eu não vou entrar no mérito, né, se ele consegue dar um salto universal, mas ele é um poeta voltado para a terra. Né? E eu, no meu caso, por exemplo, eu falo da minha terra, mas eu não falo, não é isso que realmente, digamos, isso é um mote, na verdade. Eu também não digo para você que eu não vou ter essa pretensão de ser um poeta universal, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que eu estou falando de sentimentos humanos, morte, existência, entendeu? Questão social, né, que são questões de todo ser humano em qualquer parte do mundo. Agora, se a linguagem ela atinge, né, uma estética tão forte que isso é notada pelo mundo todo, aí é outra história. Mas a minha temática ela não é uma temática regionalista. E quando você diz que um poeta é piauiense, que um poeta é maranhense, ou que ele é, sei lá, gaúcho, você está levando isso para uma coisa mais assim provinciana. Eu tenho essa queixa, digamos assim, né, desse senso comum, né, e que, por vezes, até mesmo a própria academia inconscientemente faz isso. Wellington, professor Dino, só uma observação. Bem. Isso que o Wellington disse agora, né, isso já dá o mote para um novo debate, viu?
é muito interessante isso. Nós, maranhenses, que todas as vezes que saímos daqui, ilustramos-se muito a literatura nacional, a crônica nacional, né? Não precisa aqui, evidentemente, falar do quanto o Maranhão contribuiu para as letras nacionais, né? Desde sempre. Então, essa coisa do poeta maranhense, do romancista maranhense, do escritor maranhense, realmente ela limita essa territorialidade que é dada à questão subjetiva, né? Acaba limitando realmente. Isso aí eu acho que é um excelente tema para uma próxima conversa, viu, Elton? Professor Dino, obrigado. Mas, Alexandre, é uma coisa essencial que você falou, porque a gente não tem, digamos assim, dentro do Rio de Janeiro, esse barrismo todo. Em São Paulo já tem, por causa da Semana de Arte Moderna, né? No Rio Grande do Sul tem, aqui no Maranhão tem. Mesmo que o cidadão saia daqui e vá viver no Rio Grande do Sul, ele vai levar essa identidade dele. Aí vai sempre ser marcado como poeta maranhense. Tá? Então, são 2 estados, mas poderia citar mais, que tem essa... Mesmo que ele não queira, ele acaba levando, que é o gaúcho, para onde vai, ele gosta de levar a identidade gaúcha dele e cria logo um centro de tradição gaúcha, e o maranhense, queira ou não queira, ele sempre vai ser associado com escritura, literatura maranhense. E eu sempre costumo dizer isso, que não fomos nós que inventamos isso, porque no século XIX já tinham inventado essa ideia de literatura maranhense, quando alguns escreviam, por exemplo, o Antônio Henriques Leal, quando vai escrever o Panteão Maranhense, faz questão, eu só vou colocar aqui autores maranhenses. Tá? Então, não fomos nós que inventamos isso. E, portanto, agora, nesta noite maravilhosa, uma noite que vai ficar inesquecível, não só porque a gente vai se lembrar desses poemas, dessa conversa, mas, de modo geral, pelas reflexões que foram colocadas aqui. Tá? E eu digo sempre, né? Ainda hoje, nessa noite maravilhosa, 2021, nós vamos marcar território, sim. Né? Luísa Cantanhede, o Paulo Rodrigues, o Wellington Carvalho fazem parte dessa tradição literária maranhense. E isso nos orgulha muito. E eu vivo todos os dias em sala de aula reproduzindo esse discurso. Nós temos uma literatura que nos orgulha muito. O que falta, como diz sempre o Neres, é que as pessoas conheçam. Se as pessoas conhecerem muito bem esses poetas, nossa, né? Nós vamos ter uma literatura muito mais rica, porque ela é muito mais lida. Tá? Então, eu gostaria de passar ao nosso convidado especial para fazer as suas considerações especiais e depois, então, ao Neres para fazer o encerramento e os agradecimentos. Meus amigos, eu queria dizer o seguinte, foi realmente, Dino, uma noite maravilhosa, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de conversar. Gosto tanto que converso só. Quando eu não tenho com quem conversar, eu converso comigo mesmo, né? Então, e encontrar pessoas, né, como vocês que estão aqui, né, pessoas realmente muito simpáticas e no momento que nós estamos vivendo de tanta barbárie, né? E não é uma questão brasileira, né? É uma questão mundial mesmo, né? Há uma barbárie, né? A civilidade ela está realmente em decadência. Não sei por que fenômeno, mas está. Né? Eu escrevi agora, Alexandre, um poema sobre a... Acho que eu até te mandei esse poema, acho que mandei sim para você, né? Sobre a questão das mulheres negras, né? De feminicídio, né? Em que eu digo que o sol está se derretendo, as árvores estão derretendo o sol, né? Quer dizer, o humano, né? Tá tão gelado que está derretendo a humanidade. Então, realmente foi uma noite maravilhosa, né, de estar com vocês aqui. Eu só queria, Edinho, pontuar o seguinte, eu
tenho um orgulho enorme de ser maranhense, eu tenho um orgulho enorme de ser uma pessoa da minha província, eu adoro a minha província. Não é? Agora, eu só entendi perfeitamente a sua visão, concordo perfeitamente com essa visão. Eu só quero pontuar o seguinte, saber se, quando se fala nesses termos, né, que você disse, né, do passado, com relação a esse orgulho do Maranhão, nas letras, se essa coisa ainda é vista hoje, né, dessa maneira, ou é realmente para nos colocarmos numa situação de algo inferior, algo que não tem uma relevância. É só nesse sentido a minha preocupação. Mas eu entendi perfeitamente a sua intervenção e concordo com você. Nós temos realmente um grande desafio. Se você olhar, quando foi formada a nossa academia brasileira, parece que 12 integrantes, ou 13, acho que 12 integrantes, eram maranhenses. Então, você veja o peso desse Estado na formação cultural brasileira. Então, seria realmente isso, gente. Agradecer a todos vocês, né, que suportaram, ficaram aqui até o final com a gente, né, não, Alexandre? E dizer para vocês o seguinte, eu quero fazer parte agora do grupo, né? Como me disse uma vez um sujeito no interior, ele me disse que também eu adoro essas histórias de interior, esses causos. Ele chegou numa reunião e ele não queria falar, e aí perguntaram para ele, eu estou notando fulano de tal, assim, calmo, e ele falou dele como o Pelé fala de si, né? Na terceira pessoa, né? O Pelé tal não veio. Ele está aqui apenas como um espectorante. Queria dizer que era um espectador. Então, eu quero, pelo menos, fazer parte aqui do grupo, pelo menos da qualidade de espectorante. Né? Eu achei fantástica a ideia de vocês e muito obrigado pela oportunidade de conhecê-los, né? Que, para mim, isso não tem preço. Conhecer pessoas que realmente ainda acreditam na literatura, acreditam nas letras, acreditam na possibilidade de nós sensibilizarmos o outro por intermédio da arte, e para mim isso realmente é impagável e me dá um consolo enorme. Vocês não imaginam o consolo que eu sinto em saber que ainda tem pessoas que pensam dessa maneira, que eu não estou só, né? Que, muito embora nós não estejamos em uma manada, mas nós estamos aqui no pequeno grupo. E muito obrigado, realmente, de coração, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco da minha vivência com a minha pequena literatura. Eu só gostaria, depois da fala do Neres, que ele desse o sinal e todos ligassem o seu microfone, né, para a gente aplaudir, né, o nosso convidado especial, que é um pequeno gesto para demonstrar nossa grande satisfação e admiração pelo seu trabalho na poesia, tá? E pelas essas falas. Então, Neres. Muito bem, Dino, Wellington, Linda Barros, Alexandre, companhia. Só para lembrar que essa discussão que o Wellington faz aí sobre a poesia aparece no poema dele chamado Ficha Catalográfica, do livro Ossos do Ofício. Não vou ler o poema todo, mas para o começo. Para os poetas menores, resta a classificação regional. 1. Literatura maranhense. 2. Poesia maranhense. 1. Título. Sabe-se lá o que é literatura maranhense? Poesia maranhense. Deve-se a tautologia da poesia feita no Maranhão. Quem souber mais, gentileza enviar um e-mail, telefonar, escrever uma nota de rodapé no Jornal da Província, e assim continua o poema, que é um poema altamente provocativo, e como disse aqui o amigo Alexandre Maia Lago, dá uma discussão gigantesca sobre o que vem ser a poesia, o regionalismo, mas acredito eu que hoje todos nós aqui, e hoje nós chegamos perto de 50 pessoas, viu, Dino? 50 pessoas numa quinta-feira à noite para ouvir falar de poesia merece tantas palmas como o Wellington, que hoje deixou sua família um pouquinho de lado, 2 horas de lado, porque eu sei que ele é um homem de família realmente, é um cidadão que a gente percebe a família nos livros dele, a beleza que ele descreve a sua família, e eu já conversei várias vezes sobre isso com ele. É uma pessoa que ama essa família que ele tem, uma família bonita, já vi praticamente todos,
E Wellington, parabéns para você, meu querido. E quanto ao grupo, meu amigo, você pode se sentir à vontade para frequentar o grupo, passear, fazer o que quiser nesse grupo aqui, porque nós queremos ter pessoas para qualidade para compor, sonar, tá bom? E eu vou voltar a palavra aqui. Agradecer você, porque você sabe que quando alguém doa o seu tempo, ela está mais perto da perfeição. Você está perto da perfeição. Dino, você, meu querido. Então, vamos ligar os microfones, todos, e vamos lá, então, bater nossas palmas. Muito obrigado a todos que estiveram presentes. Foi uma noite agradável. Tá? Muito obrigado, Wellington Carvalho. Sempre o mesmo link. Pode anotar esse link. Tá? E todas as reuniões, 8 horas da noite, nós estaremos aqui nesta sala. Tá? E a presença é algo que a gente vai sempre agradecer. Tá? Então é isso. Boa noite a todos. Tá?